Vou ler o texto mais uma vez. Estamos aqui na comunidade cristã Paz e Vida de Belo Horizonte, Minas Gerais, para ministrar uma palavra poderosa, viva, transformadora, edificante. Por gentileza, abra comigo aí a palavra de Deus no livro sagrado, livro santo, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, no capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês creem nesta palavra? Se você crê, por gentileza, jogue vossas mãos e vamos dar nesta noite a maior e a melhor salva de palmas. Isso! Vai aplaudindo e brincando. Aplauda mais forte, né? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito e amado e poderoso, estamos aqui nesta noite com o desejo, com a vontade de ministrar a Tua poderosa palavra, edificante e transformadora, que abrange toda a humanidade. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro, os lábios do pregador, envia a Tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz o resultado por confiada e mandada em nome de Jesus, que assim seja. Hoje é uma mensagem divisor de águas. Temos que entender e compreender a vontade do nosso Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus não pode se enquadrar a minha vida, mas eu sim enquadrar a palavra de Deus, ser participante dela. Ela já está definida, está calculada, totalmente preparada. A Deus nos fala que ela é apta para ensinar, corrigir, instruir e redarguir. Ensinar aqueles que não sabem. Ninguém sabe de tudo, mas já tem um início, já tem um princípio. Instruir, dar instrução, o que devemos ou não fazer. Corrigir aquilo que estamos praticando de uma forma errônea, errada, agindo com a emoção, com o nosso sentimento, com o nosso coração, que é enganoso, que fala em Jeremias 17:9, é enganoso o nosso coração e corrupto, quem o conhecerá? Muitas vezes achamos que estamos certos, defendemos algo, batemos o pé, questionamos, duvidamos, mas você vai ver na sua íntegra, na sua totalidade, está totalmente errado. Por isso, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Antes de falarmos, vamos fazer uma análise total das coisas, até onde entra o meu conhecimento. Porque às vezes nós queremos falar de algo que nós não dominamos, nós não conhecemos, aí vamos dar o que? Os burros na água, vamos tropeçar, vamos questionar, vamos passar vergonha. Você não pode entrar num assunto dando palpites ou questionando que você não domina, que você não sabe. Eu acho. Não, achar não é o problema. Achar não vai fazer diferença. É ter certeza, dar opiniões certas, baseado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que é a palavra do Deus vivo. João escreveu no capítulo 5, no versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque elas de mim testificam. Examinar, aprofundar. Eu não posso dar pitáculas, falar coisas e mais coisas, sem ter uma base exata, sem ter uma certeza, tá certo? Porque senão eu posso errar, eu vou passar vergonha, como eu já disse, eu vou questionar, eu vou ficar envergonhado, ficar nervoso, chateado, às vezes vou até deixar de cultuar ou participar das reuniões porque eu dei um palpite errado. Então, antes de falar, faça uma análise, analise, busca conhecimento. Perguntar é normal. Agora, eu dizer algo
que contraria, que vai na contramão de Deus, aí o problema está montado. Isso que muitos estão aí se perdendo a cada dia, buscando caminhos errados, que acham que é certo. Você sabia que muitas seitas e religiões surgiram porque a pessoa não tinha certeza? Ela buscava uma certeza, ela não queria aceitar o que tinha nas mãos. A dúvida, a vontade de ir mais além, de conhecer mais, por isso que Paulo fala, não ser precipitado, não conhecer mais do que é devido na hora. Sempre esperar um profundo, mas acomodai, porque às vezes nós queremos saber tudo da noite para o dia, não vamos conseguir. Muitas coisas são experiência na cada dia, são experiências com Deus, experiências que passamos no dia a dia com os irmãos, etc. Então eu não posso aplicar o que eu acho, o que eu penso, achando que é certo e desprezando assim os estudiosos, aprofundados, pesquisadores. Não que seja tudo, mas em qualquer área da vida, irmãos, vocês vão concordar comigo, em qualquer área da vida, aquele que busca, encontra. Aquele que vai atrás, adquire mais informação. Uma vez eu estava vendo um filme, não me lembro qual é o nome do filme agora. Esse filme falou muito ao meu coração, porque esse filme me chamou muita atenção, porque o repórter ele não queria aceitar que a sua esposa era uma cristã e que Deus existia. Ele fez de tudo para provar para sua esposa que Deus existia, que as coisas de Deus eram uma farsa. Ele começou a pesquisar uma coisa e outra. Ele foi nos estudiosos, nas faculdades, nos especialistas, em qualquer área, em qualquer assunto. E foi, ele era repórter, né, tinha mais facilidade para isso. E foi. Quando chegou ao final de tudo, que ele foi entender que ele estava batendo a porta errada, estava buscando um caminho errado para desfazer das coisas de Deus. O que ele ouviu, o que ele entendeu, ele constatou que realmente Deus existe. Não é um acaso, é algo sobrenatural, é algo sublime, é algo estupendo. Quando ele voltou com aquelas informações que ele teve para contradizer a Bíblia, a palavra de Deus, ele voltou convertido, e tudo que ele encontrou para contra foi tudo favorável para a conversão dele. Ele voltou convertido, porque foi pessoa certa, com a resposta certa. Ele entendeu o processo do mundo espiritual. As pessoas hoje querem conhecer a Deus, mas batem na porta errada. Procura um cético, um incrédulo, um religioso que não tem experiência com Deus. A sua ruína é certa. Por quê? Se nós temos a Bíblia nas mãos, conhecimento, o estudo, as histórias do passado, arqueologia, tudo favorável, eu não quero crer, eu começo a dar ocasião, liberdade para uma heresia, para uma mentira, para um engano, para um engodo, para uma facilidade. Mas quando eu foco em Jesus, começo a ver os passos dele, as atitudes dele nesta terra, o que ele fez, como que ele amou, eu fico maravilhado e começo a me ver que nós não valemos nada, nós não prestamos para nada. A nossa justiça, como diz Isaías 64:6, é como trapo de imundícia, porque ele é perfeito, ele é santo, ele é puro. E outra coisa, ele nunca escreveu sobre ele. As pessoas testemunham oculares que viu a atitude, o procedimento, a manifestação, os milagres acontecer. Aí você vai chamar eles de mentiroso? Vai chamar esse povo que viu, presenciou de mentira, que a história de Israel, os fatos estão lá, a arqueologia, os estudos, os manuscritos, estão tudo lá nos museus aí, tudo mentira. Para você estar no pecado,
na mentira, no engano, fazer tudo isso para defender um vício diabólico, um mal que você adquiriu na caminhada, por uma vaidade, por um erro, por uma arrogância, por ser prepotente, por não aceitar o limite. Foi assim desde o começo que Adão e Eva, ultrapassar o limite. O pecado é isso, ultrapassa o limite, faz o que quer e não quer ter consequência, não quer colher os frutos que plantou. A vida é assim, o que planta colhe. Paulo falou assim: não reis, como semear, ele vai colher. Podemos olhar aí, dia a dia nosso aí, pessoas presas, detidas, sofrendo. Você vai ver, tem culpa no cartório. Eles erraram, praticaram, não esperaram, duvidaram, passaram por uma situação. Por isso, nesta noite, eu vos falo a importância de buscar a Deus, a importância de ter Deus na nossa vida, de alcançar as maravilhas, as dádivas do Senhor. Está tudo escrito lá: homens que venceram e homens que perderam. Nós temos escolha, estamos na caminhada. Eu posso seguir homens que venceram, homens que perderam. Saíam várias pessoas aqui, homens que deixou seu legado, homens que deixou o seu escândalo, mal falado, homens que foram ruins, homens que foram covardes. Por isso, nós temos a liberdade de escolha. Essa liberdade é o amor de Deus por nós. Não é que nós merecemos, não. Porque o povo de Israel, eles brincaram com o perigo, com a sorte. Deus levantou Isaías, Jeremias e muitos outros profetas de dia e de noite. Eles não deram ouvido, duvidaram, blasfemaram, questionaram, escolheram o caminho errado. Mas aí a sentença veio. Nabucodonosor veio, sitiou, destruiu os templos, levou o povo para o cativo. Ficaram 70 anos chorando, lamentando, por causa da má escolha, do caminho errado que trilharam. Por isso o salmista nos fala no Salmo 19, versículo 1: bem-aventurado os que trilham caminhos retos do Senhor. Feliz é o homem. 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu andar em trevas, se eu andar em caminho escorregadio, a minha queda é certa. Aquele que fez o olho não verá? Aquele que fez o ouvido não fala contigo? Ou seja, quando eu desprezo, eu não valorizo o ensinamento, o limite, eu começo a tropeçar, cair, e grande será a minha queda. Que eu tenho feito a casa minha espiritual, não na rocha que é Cristo, mas na areia. Quando o vento vier, o vendaval bater na porta, a casa, ela não vai subsistir, ela vai cair, e será grande a minha queda, porque eu estava na religião, nos costumes humanos, ensinamentos humanos, não na sua palavra poderosa, vivendo o evangelho e a sua novidade de vida. Hebreus 12, 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A escolha é nossa. Mateus 7, 13 fala: existem dois caminhos, um caminho largo te leva à perdição, à ruína, à destruição, à miséria e à condenação. O caminho estreito, apertado, difícil, mas te leva à vida. Precisamos escolher uma das partes. Precisamos escolher um caminho. O Senhor, por nos amar tanto, nos colocou a decisão em nossas mãos. Que é um Pai amoroso, um Criador que ama a sua criação, mas a escolha é nossa. Se eu escolher andar pelo caminho errado, das trevas, a culpa é minha. Eu tenho que ser maduro o suficiente, realista, sincero comigo mesmo. Eu busquei o caminho errado, eu busquei a destruição, eu deixei o inimigo bagunçar minha cabeça, eu segui a voz do estranho, eu segui a voz do adversário, eu segui a voz do inimigo, por isso estou caído, estou sofrendo. Assim estava Israel. Lamentação 3:22. Eles disseram: a tua misericórdia, Senhor, é as causas de não sermos consumidos, que novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, era para eles estar mortos, destruídos, condenados, mas eles estavam de pé. Deus lhe deu mais uma oportunidade para eles, chance para eles. Por isso que ele diga:
Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Se humilha, desce, reconhece que não é nada, que não somos ninguém, porque grande é Ele, é o grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso o discípulo Pedro nos dá uma receita para a vitória. Ele nos mostra o caminho da comunhão, da solução dos problemas, para alcançarmos a dádiva, o presente, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim, humilhai-vos. Primeiro ponto, humilhação. Quando um desce, todos que exaltam, Deus abate, mas os que humilham serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário anda em redor, bramando como leão, buscando uma brecha. Por isso, igreja, precisamos estar atentos, ligado, examinar as escrituras, conhecer a verdade, ser manso, ser humilde, pacificador, perseverante, amoroso e buscar o reino de Deus. Mateus 6,33: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus. Isaías 55,6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, ou emalie seus pensamentos, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, Evangelho Jesus Cristo, que escreveu João no capítulo 10 e o versículo 9. Olha o que fala o texto: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Aqui está falando com Israel sobre os falsos pastores, os falsos mestres, que sempre existiu. Todos querem ser Cristo, todos prometem salvação, mas na verdade só um é digno, só um é enviado por Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 10: o ladrão está fazendo referência ao Satanás, ou aquele mensageiro do diabo, do adversário, que traz aquilo, uma coisa terrível, uma heresia, uma mentira, mas está referindo ao inimigo das nossas almas, o enganador, o ladrão. Não vem senão, ele está comprometido, eles estão centralizados, o inimigo e seus anjos caídos só tem uma missão: destruir a igreja, parar a igreja, dispersar a igreja, trazer problema para a igreja. E muitas vezes nós estamos na fé, com a Bíblia nas mãos, participando dos cultos, dos trabalhos, dos estudos, estamos dispersos, não entendemos, porque não tomamos posse, estamos acostumados, o pastor, os líderes, nos carregar nas costas, assumir todo o trabalho. Aí que mora o perigo, que nós nos acomodamos, e com isso deixamos de fazer a obra do Senhor, ou faz de qualquer jeito, relaxadamente. A verdade é essa: o Senhor é o centro, nos quer algo de nós. Daqui a pouco eu vou dizer um pouquinho sobre como é que o mundo vê o Senhor e quem verdadeiramente o Senhor é. Mas olha só, o ladrão não vem senão a roubar. Qual a missão dele? Roubar, matar o teu sonho, os teus projetos, a tua família, a tua saúde. Ele veio roubar o que Deus tem te dado a você. Deus dá tudo de bom para o homem. O diabo tem roubado, entrado nas casas, nas famílias, nas pessoas, e tem extraído, sugado a pessoa. Ele veio roubar, a matar e a destruir. Ele rouba, depois mata. Ele destrói, ele engana,
O que ele mais quer é nos destruir, nos tirar a salvação. Ele perdeu as delícias, ele perdeu o paraíso, ele perdeu a presença de Deus, ele foi expulso. Entenda isso, queridos. O adversário também é uma criação de Deus, ele foi criado, querubim ungido, assistindo o trono de Deus, mas desejou ser igual a Deus, queria ser a mais do que era, então ele foi expulso. E com isso ele foi expulso por não aceitar a expulsão. Ele trouxe uma rebelião, ele enganou uma terça parte dos anjos. Olha o que eu aprendo com isso, igreja amada, povo eleito, escolhido. Você pode ser enganado e perder a tua salvação se você não prestar atenção nas coisas espirituais, não buscar a Deus de verdade, não valorizar. Você pode perder o melhor que Deus tem para nós, que está por vir, toda a eternidade com Ele. Aí muitos vai pagar para ver. Será mesmo que existe zona de inferno, condenação? Há poucos dias estava na internet vendo um vídeo, uma incrédula, uma iletrada, não conhece Bíblia, não conhece Deus, não sabe as Escrituras, parou para ouvir, tem coragem de ir na internet pregar uma coisa dessa, uma mentira, um engano, sem entendimento, que a Bíblia responde Bíblia, a Bíblia não desfaz da Bíblia. Todos os profetas do passado, os patriarcas, os reis escreveram, há uma consonância, há uma organização, tempos passados, tempo diferente, lei, graça, mas tudo é para o nosso entendimento. Quando você quer, quando você desce, precisa conhecer a verdade. Ela foi para a internet falando: não existe inferno, não tem condenação, não. Que engano, que engodo, falso profeta, mentirosa, usado pelo cão. E isso citou a Bíblia, citaram a Bíblia, que Salomão falou que o inferno é a morte. Não, Salomão estava dizendo o descanso da terra, mas a alma, ela é imortal. A alma é mortal, o corpo vai para a terra, mas a alma vai para um lugar para ser o lugar de destino dela, ou é o paraíso, ou é o Hades, que o próprio Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso falou. Lá haverá pranto e ranger de dentes, será lançado nas trevas exteriores. E não é o inferno, não é o lago de fogo, é o inferno, é o Hades, é o Seol, é a Geena. Mas o inferno vai ser lançado no lago de fogo, e fala em Apocalipse. A morte, o inferno, pós-profeta, vai ser lançado no lago de fogo. E também as pessoas que não aceitaram a Cristo como único, suficiente, exclusivo Senhor da tua vida e Salvador. A morte física é uma coisa, mas a alma é imortal, ela segue por seu destino. Morre no sentido da terra, e saiu da terra, mas não existe morte. Para Deus o homem nunca morre, para Deus a alma nunca morre. A matéria vai para a terra, mas a alma não. Tá certo? A alma é como o espírito, ela é imortal. Foi na internet dizendo que não tem inferno, não. Engano, engodo. E com isso tem pegado muita gente que não lê Bíblia, que não estuda, está se perdendo na caminhada, ser cristão em casa, sozinho, lê, mas não entende, e nem quer, não basta torcer, não quer ser humilde, entender que existem pessoas que Deus tem colocado nesta vida para ensinar, para instruir, como foi com Paulo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos muitos outros. Não, fica aí, aceitando tudo que quer. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Ele veio massacrar o ser humano. Ele nos odeia. O nosso adversário nos odeia. E muitas vezes ele nos engana. Ele nos destrói, nos dando algo, ou então nos tomando algo. Tá certo?
Algumas pessoas ele destrói dando aquilo que ele quer, uma vaidade, arrogância, holoforte, dinheiro, finanças, facilidade. Outros ele tira isso. Ele tira a saúde, tira os bens, tira a família, tira muita coisa, a pessoa se destruiu. Mas o bom de tudo, a somatória de tudo, graças a Deus por isso que Cristo ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu escolho o que eu quero fazer. Eu escolho onde eu quero chegar. Eu escolho a vida eterna ou não. Mas tem que ser maduro, você vai entender. Se eu escolher o caminho errado, a sentença é clara. Já está revelado. Não há homem, não há pastor, reverendo, ou que seja títulos que possa mudar a essência da palavra. Já não está revelada até o futuro. Já está tudo definido. Se eu quiser alcançar a salvação, eu preciso entrar na porta estreita, porque a porta larga me leva à ruína, à perdição, o abandono, à separação de Deus, à morte eterna e à condenação. Por isso, igreja amada, temos que conhecer a Escritura, conhecer a verdade. Cristo, ele veio para nos libertar. Mas você quer? Sabe o que o povo está querendo? Você conhece muitas pessoas que estão presas nas drogas, no cigarro, no vício, na pornografia, mas ele está querendo? Volte comigo algumas palavras, algumas páginas comigo. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 11. Lá vai mostrar Deus dá chance para o homem, para a humanidade. Se ele não sabe, Deus vai enviar alguém para pregar para ele. Mas se ele sabe e não quer viver, sobre ele está a consequência. Vamos comigo lá? Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor nos faz um convite, porque nos ama. E que é o melhor para nós. Lá em Isaías, no capítulo 59, ele fala assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha só, o Senhor quer estar com as mãos estendidas. Desde o passado foi assim. Deus sempre trabalhou assim com o povo, dando chances, oportunidade, condições para o homem ser salvo e ajudando o homem a viver a sua vontade e a lei. Mas o homem tem que ser humilde. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós. Ou seja, o pecado tem que ser removido. O pecado tem que ser tirado do nosso meio. A única forma de eu vencer, de nós vencermos, é verdadeiramente viver a palavra de Deus, remover aquilo que Deus não quer, porque o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus. Ele nos pôs um limite, nos pôs uma ordem, obrigações, não estamos fazendo. O pecado, que muitos estão escondendo do pecado aí, então assim, eu não mato, eu não roubo. O que afasta o homem de Deus é o pecado. E pecado, todo mundo peca. Quem não peca é mentiroso. Existe pecadinho, vários tipos de pecado. Cada pecado é essa consequência. Tudo são pecado, mas todos os pecados têm essas consequências. Então, o que tem de pessoas atrás do outro, escutando do outro e pecando, eles olham o cisco no olho do outro, um errinho no olho do outro, esconde a trave no teu. O pecado dele só é pequeno, do outro é grande, só até o dele aparecer. Costuma o dele ser pior do que o do outro. Fica nessa aí, apontando dos outros e se escondendo. Vamos para o Mateus 11, 28. O Senhor nos faz um convite: vinde a mim, a Ele. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva. Você precisa aprender, está na igreja, está no templo, mas buscar a Deus. Que o templo não pode salvar, nem as cadeiras, nem os levitas, nem os que tocam os instrumentos, mas a presença de Deus. A prática dela nos leva ao sucesso, à vitória. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Se não está indo, porque não está cansado. Se não está buscando a Deus, que não está interessado. Como é que Deus pode trabalhar dessa forma? Se o próprio homem não tem interesse algum, o próprio homem desfaz, mesmo ouvindo que Deus pode fazer, e Deus faz, não dá valor, não dá crédito. Como que pode salvar um homem desse? No meu trabalho lá, a gente tem uma igreja,
E a igreja fica depois da pracinha, diz lá o lazer do povo, onde joga totó, sinuca, bate papo, brinca, sorri, dorme, cochila. Aí, todo dia, eles falam, ora por mim, ora por nós. A gente ora, a gente ora, a gente ora. Aí um dia eu disse, por que vocês não vêm conosco para adorar a Deus, para buscar a face de Deus, para buscar a presença de Deus? Vamos conosco. Ou seja, eles querem pôr a fé dele nas nossas costas. Vocês buscam para ele, a gente ora por eles. Por que eles não vêm? Coloca a fé deles nas nossas mãos. Aí você ora, Deus nos faz, não dá vitória, porque tudo depende de Deus querer. Eles vão achar que a tua fé é pequena, que você não orou o suficiente, porque eles mesmo recusou buscar, esperando a coisa apertar mais, a coisa ficar mais difícil, sem saída para buscar a Deus. Mas o certo é, busca a Deus enquanto há tempo. Isaías disse, buscai ao Senhor quando se pode achar, invocai enquanto está perto. É preciso fazer isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Será que o povo não está cansado? Mesmo nas drogas, na sarjeta? Porque muitos estão lá fora, caídos, são filho pródigo, são filho que largou a fé, largou a igreja, fala mal do pastor, da igreja, de todo mundo, de Deus, distorceu a palavra de Deus. Agora tem que se humilhar, tem que voltar porque é filho pródigo. Se você for atrás, pode atrapalhar o processo de Deus, ajudar sim, dentro do tempo de Deus, a forma que Deus quer. Mas se assumir o compromisso, Deus está trabalhando nesse coração, nessa mente, para voltar mudado. Quantos voltam mudados? Sai de uma cadeia, de um presídio, e se torna um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador do Evangelho. Eu quero nessa tarde contar uma ilustração para vocês, uma história. Um homem tinha o costume de roubar, passar perna nos outros. Aí um dia ele entrou na cidade, num bairro, de madrugada, com a intenção de roubar, enganar, passar a perna, como sempre fazia. Ele conhecia as coisas de Deus, era um filho pródigo, sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Ele foi roubar a vizinhança, mas naquela noite os cachorros começaram a latir, um late aqui, outro late ali. A gente sabe disso, quando eles começam, um late, outro late, é um desespero só. Esse filho pródigo sentiu incomodado, sentiu apertado, entrou em desespero. Nesse momento, as pessoas saíram para a rua para ver o que está acontecendo. Alguém gritou, é ladrão, tem alguém nos querendo nos roubar, nos prejudicar, é mesmo? Aí as pessoas sem paciência, sem amor também, desesperadas, passaram a mão em ferramentas, enxada, foice, machado, várias ferramentas que acharam para vir, pedaço de pau, madeira, e foram para a rua, atrás dessa figura, dessa pessoa que recusava trabalhar, fazer as coisas, e estava tentando ganhar algo fácil. Assim tem muitos por aí, enganando um, enganando o outro, passando a perna, achando que vai ficar impune. Mas nós temos um Deus do céu, que vela para cumprir sua palavra, é um Deus zeloso, todo-poderoso, que não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Aí esse filho pródigo, sabe o que fez? Percebeu que a vida estava em risco, ele correu para o meio do mato, e o pessoal foi atrás. Não, mas esse cara, vamos acabar com esse cara, vamos estraçalhar esse cara, vamos mostrar para esse cara quantos pau faz uma canoa, vamos arrebentar esse cara, vamos destruir esse cara. Aí, chegando lá, procura aqui, e não vê o cara. Cachorro em cima caçando, procurando, cadê? E o cara em desespero. Ele foi pro meio do mato, do meio da lamaçal, e começou ali lembrar de Deus, igual o filho pródigo ali no meio dos porcos, aquela sujeira, aquele mau cheiro, com fome, lembrou da casa do pai. Falou, nossa Deus, a casa do meu pai, até os servos são bem tratados, olha a situação que eu estou aqui. Se meu pai deixar eu voltar para minha casa, vou ser um servo dele, como servo, estou melhor do que eu estou aqui, estou no lixo, estou na lama.
Esse rapaz começou a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira dessa situação, eles vão acabar comigo, eu me arrebentar, mas não me arrebentar, vai me destruir, Senhor, me tira dessa situação, sobre dessa situação, eu vou ser um novo homem, uma pessoa diferente, eu vou ter compromisso com o Senhor, eu vou fazer a tua obra, vou pregar a tua palavra, eu vou estar nas igrejas pregando, testemunhando, Pai querido, então me livra dessa situação, eu jamais vou fazer de novo, Senhor, me livra, Senhor. Naquele momento, ele começou a chorar e falar com Deus em desespero. Aí as pessoas aproximaram dele e viu aquele homem clamando a Deus, orando a Deus, suplicando Deus, chorando os pés do Senhor, reconhecendo que não era nada, que a sua justiça não valia nada diante de Deus. Assim temos que ser, a nossa justiça não vale nada. Isaías 64, versículo 6, é como trapo de imundícia, a nossa justiça não vale nada diante de Deus. Assim ele entendeu. Aí os homens viram orando e não mexeram com ele mais, não mexeram com ele, não o provocaram. Aí voltando para a cidade, para a aldeia, para o bairro onde eles estavam, aí as pessoas que estavam perguntando: cadê o homem? Não acharam o homem, não. O homem sumiu, o homem desapareceu, nem rastro nós vimos do homem mais. Mas por quê? Como que foi isso? Você não viu o homem? Não. Nós achamos que foi um homem de fé, um verdadeiro servo de Deus. Tinha um homem no meio do mato, no meio da lama, clamando a Deus, suplicando a Deus misericórdia, pedindo a Deus livramento e proteção. Aquela oração foi tão forte que ela nos surpreendeu. Nós não tivemos nem coragem de aproximar dele para perguntar sobre outra pessoa que nós estávamos procurando. Uma oração avivada, uma oração poderosa, uma oração tremenda, uma entrega total. Como pode alguém orar tão bonito assim, orar tão forte assim, com tanta experiência com o teu Senhor? Nós nem incomodamos ele. Traga esse homem aqui. Aí eles disseram: traga esse rapaz aqui, que bênção, nós precisamos de um homem assim nessa cidade, para expulsar esses bandidos, esses ladrões que tentam nos roubar, nos prejudicar. Precisamos de um homem assim na nossa cidade, para orar e Deus nos dá o livramento, nos proteger, nos afastar de pessoas assim. Foram lá e trouxeram o cara. Aquele homem se tornou um dos mais importantes e influentes naquela cidade, visto como um homem de Deus. Quando ele passava, via ele como um homem de Deus. É assim que Deus faz conosco. Quando verdadeiramente nós deixamos o pecado, os embaraços, nascemos de novo, tornamos a nova criatura diante de Deus, fazemos aquilo que Deus quer, a nossa oração, as nossas petições, as nossas palavras